Olá, eu sou o Padre Air José e mais uma vez a gente está aqui para conversar com você, levar até você, a gente sempre diz isso, uma mensagem de força, de esperança, principalmente nesse texto que nós escolhemos para o dia de hoje, que é no trecho do Evangelho de Lucas, que fala de uma passagem muito conhecida de todos nós, que é a passagem em que Jesus está na casa de um fariseu e enquanto ele está lá, ao redor da mesa com o fariseu e os seus convidados, aparece uma pecadora, assim diz o texto bíblico, que se coloca lavando os pés de Jesus com as lágrimas e enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos. Um gesto muito significativo. Significativo porque tudo isso, dentro da palavra de Deus, claro, tem um pensamento muito exato e preciso. Você sabe que no tempo de Jesus, a função de lavar os pés era uma função do escravo, porque era uma atividade, uma atitude ou um serviço que não era muito valorizado ou até mesmo era um serviço visto como ruim. A pessoa que exercia ou fazia isto só podia ser escravo por quê? Até mesmo na questão da impureza. E Jesus tem, naquele momento, a atitude de uma pessoa que não só ela tem a mesma atitude de um escravo, mas ela também está numa situação considerada, naquele tempo e hoje também, uma situação de pecado. E Jesus, claro, ele aproveita de tudo isso para dar um ensinamento que chegue até o coração daquele fariseu, porque a preocupação de Jesus era justamente isto. Como é que às vezes, e isso é uma mania nossa, nós condenamos as pessoas até mesmo antes de conhecer? Foi o que o fariseu comentou enquanto eles estavam na mesa. Se Jesus soubesse quem era essa mulher, ele não deixaria de fato que ela fizesse aquilo que ela estava fazendo. Se de fato Jesus fosse um profeta, fosse alguém conhecedor, jamais permitiria aquilo que estava acontecendo. Mas acontece, como Jesus não tem a mesma preocupação que nós, ele acolhe o gesto daquela mulher e ainda perdoa os pecados daquela mulher. E o fato de perdoar os pecados era uma situação, naquele tempo, muito importante porque só Deus poderia perdoar os pecados. Para os judeus, para os fariseus, para os sacerdotes, os levitas, os donos da palavra naquele tempo, como é que Jesus se dava a autoridade de perdoar os pecados de alguém, sendo que este era um gesto divino e era o único gesto capaz de reintegrar a pessoa na sociedade. E Jesus coloca de lado todas essas regras, todas essas normas e assume por si só esse desafio e dá a si mesmo esse poder de perdoar os pecados daquela mulher, porque ele queria mostrar àquelas pessoas que o pré-julgamento ou o fato de você não dar a outra pessoa a liberdade de ser aquilo que ela fosse ou que ela era, isso não permitiria que a graça de Deus ou que a ação de Deus pudesse acontecer na vida deles. E é aí que para mim é importante a nossa reflexão. Até quando, ou até que ponto, eu diria, o pecado de alguém ou o nosso pecado, ele é maior do que a graça de Deus? Nunca. Isso não existe. O pecado sempre vai ser menor do que a graça de Deus. Pelo fato de o pecado ser sempre menor do que a graça de Deus, é que nós conseguimos compreender esse gesto de compaixão de Jesus. Assume o risco diante da sociedade, diante daquelas pessoas que eram as autoridades naquele tempo, assume o risco de ser mal visto por eles. Mas ele assume a vontade de perdoar porque ele quer que aquela mulher seja vista de maneira diferente. Agora, é claro que ele exige daquela mulher uma atitude diferente daquela que ela tinha até aquele momento. E aí entra a questão da graça de Deus. A graça de Deus é quando nós conseguimos romper com aquilo que estava limitando a nossa proximidade com Deus, que nós chamamos de pecado. Independente de que forma ou que pecado seja esse, a graça sempre vai ser maior, porque ela sempre vai nos ajudar a romper com aquilo que está atrapalhando a cada um de nós de nos aproximar com um pouco mais de verdade e justiça diante do próprio Deus, ou para ir ao encontro do próprio Deus. E é isso que esse trecho de hoje quer nos alertar um pouco sobre isso. Viver plenamente a graça de Deus
esquecendo cada vez mais que o pecado pode de fato esquecer isso, romper com isso, que o pecado de fato pode ou nos afasta de Deus. Se a gente consegue compreender isso, a gente vai entender a atitude de Jesus. E quando a gente consegue compreender a atitude de Jesus, a gente vai repetir essa ação de Jesus. E aí entra aquilo que o Evangelho vem nos apresentar e que a gente tem que se perguntar. Será que eu não estou sendo muito leviano quando eu começo a julgar as pessoas, até mesmo quando as pessoas têm razão em relação àquela outra pessoa? Que de fato ela tem atitudes que não sejam tão... atitudes interessantes ou atitudes que de fato nos afastem de Deus. Independente disso, até que ponto nós não estamos sendo levianos em julgar essas pessoas? Será que nós estamos dando chance às pessoas de fato serem aquilo que elas são? Ou pelo menos ajudando com que ela mude uma atitude daquilo que ela queira ser depois de tudo aquilo que ela tenha feito? Às vezes o nosso julgamento interrompe a graça de Deus na vida da outra pessoa. Isso é muito ruim, porque a gente outorga a nós mesmos a capacidade de julgar e dizer quando a pessoa está correta ou não. E é importante a gente pensar que quando Jesus tem essa atitude com essa mulher, ele quer dar esse recado aos fariseus. Não importa muito o que vocês estão pensando. O que importa é a graça e a ação de Deus na vida daquela mulher. E quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ser um pouco mais condescendente com a gente mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes nós julgamos as pessoas, mas depois fazemos igualzinho a elas. Às vezes nós não permitimos que a pessoa cresça porque nós ainda temos dela uma visão antiga daquilo que ela fazia ou deixava de fazer. Por isso é importante traçar para nós aquele paralelo que Jesus fez com esses fariseus que estavam ao redor daquela mesa. Buscar de fato a graça de Deus que interrompa e que rompa com os pecados que nós também cometemos. E perceber que da mesma maneira que o outro erra, eu também posso errar. E é por isso que a gente tem que encontrar uma maneira de viver plenamente essa ação de Jesus na nossa vida e na vida das outras pessoas. Por que será que às vezes nós temos essa dificuldade de lidar bem com essa questão da graça e com essa questão do pecado? Porque é mais fácil manter e perdurar o erro do outro do que entender que ele pode mudar o seu comportamento. Por isso eu convido você a pensar em tudo isso que a gente refletiu e que a gente trouxe para você e fazer com que esse momento seja de fato muito especial na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.